professor Cledson, que é o nosso examinador externo. A gente vai fazer aqui uma banca de TCC figurando a pessoa do professor Rui Barbosa, que seria o segundo examinador da banca. Como ele teve um mal-estar hoje pela manhã, pediu desculpas por não poder participar e concordou em replicar a nota dele dentro da nossa avaliação, né? Então, ele vai, em concordância com a avaliação que o professor Cledson fizer, vai ser a nota do professor Rui Barbosa. Então, para não prejudicar a apresentação dos alunos que já vem aí se esticando há mais de um ano, eu não quis cancelar e a gente vai fazer aqui a defesa dos alunos Alexanderson Alexandre Vilela Santos e Maria Jaina Pereira. O trabalho dos dois, eles tem por título Análise das demonstrações financeiras como ferramenta de gestão, estudo de caso em uma empresa Y, né, orientada por mim. Alex e Jaina, eu desejo sucesso na apresentação de vocês, fiquem tranquilos, vocês terão 15 minutos para fazer a exposição dos achados que vocês tiveram dentro da pesquisa. A gente está aqui para discutir o tema e o professor Cledson vai fazer alguma contribuição a respeito da construção do trabalho, mas o primordial, o importante aqui é o processo que a gente está passando aqui de finalização de curso, né? Então, a gente está aqui participando de um momento único de vocês dois, e aí o foco da gente é esse, né? É finalizar o processo que vocês passaram de graduação e desejando a vocês um sucesso na carreira que está por iniciar após a conclusão do curso de vocês. Tá certo? Então, sucesso, Alex e Jaina. Vocês têm 15 minutos para fazer a apresentação do trabalho de vocês. Ok. Vamos começar, professor? Pode, Alex. Fica à vontade, a partir de agora. Boa tarde a todos, boa tarde, professores. Aqui eu me chamo Alexanderson, essa daí é a minha colega Jaina, e nós vamos apresentar o trabalho de análise das demonstrações financeiras como ferramenta de gestão. É um estudo de caso numa empresa que denominamos Y. Boa tarde mais uma vez. Vou dar início à apresentação do nosso trabalho. Bom, eu vou começar a falar um pouco sobre a contabilidade, que ela é o processo de analisar e mensurar as informações financeiras e econômicas de uma empresa, com a finalidade de tomar decisões assertivas. E esse processo ele envolve o uso de diversas ferramentas. Dentre elas, temos as análises contábeis. Pode passar, Alex. Bom, o nosso trabalho ele tem como objetivo geral verificar a análise das demonstrações financeiras para auxiliar na gestão de uma empresa. Definimos os seguintes objetivos específicos, que é conceituar os sistemas de análise das demonstrações contábeis, aplicar as ferramentas de análise nas demonstrações contábeis de 2019 a 2021 e analisar os índices econômicos e financeiros da empresa pesquisada. Pode passar. O trabalho, ele contribui para a verificação da saúde financeira da empresa, com ênfase na necessidade que os gestores e os demais interessados, eles têm nas demonstrações para auxiliar na tomada de decisão. Pode passar. O nosso trabalho, ele está dividido em duas seções, referencial teórico e estudo de caso. No referencial teórico, temos um pouco da história da contabilidade, conceitos e objetivos das demonstrações contábeis. Já no estudo de caso, temos as análises das demonstrações contábeis, que foram feitas com apoio de pesquisa bibliográfica e documental. Pode passar, Alex. Aqui a gente vai falar um pouco sobre a história da contabilidade, né? A sua origem e a sua evolução. A contabilidade, ela é uma das ciências mais antigas do mundo. Ela tem sua origem lá nos primórdios do homem, ainda na era primitiva, com a necessidade de controlar e planejar as suas ações. A contabilidade, pode passar, Alex. A contabilidade, ela é indispensável em nosso meio devido à necessidade do ser humano, que o ser humano tem, né, de
de saber quanto é que ele tem, onde e quando ele pode usar, necessitando, então, assim, de registros. Aqui nós temos os períodos históricos da contabilidade, que vai desde a primeira civilização até o período definido como mundo científico, com início lá em 1840, quando houve a regulamentação da profissão, que anteriormente éramos conhecidos, né, como os guarda-livros. Pode passar. Atualmente, com a crescente utilização da tecnologia, é necessário que o profissional contábil ele adote um perfil mais estratégico e analítico do que um operacional. Temos também, hoje em dia, bastante ferramentas que nos ajudam a executar o nosso trabalho no nosso dia a dia e também que se enquadram às necessidades exigidas atualmente. Pode passar, Alex. Aqui a gente vai falar da contabilidade de gestão e tomada de decisão. A função principal da informação contábil, ela é ajudar no processo de tomada de decisão. Então, assim, ao reportar e coletar informações contábeis, controladores podem influenciar a tomada de decisão da administração e levá-los à decisão que estão de acordo com os objetivos da organização. Pode passar. Os tomadores de decisão, às vezes, confiam nas bases menos racionais, que às vezes são válidas também. Aqui temos como exemplo a experiência, a intuição, a convicção moral e razões triviais. A gerência também, ela deve possuir conhecimento em custos para poder definir preços e a partir daí, conseguir tomar melhores decisões. Temos também outras ferramentas para tomada de decisão, como preço e concorrência, rentabilidade e orçamento de capital. Essas ferramentas, elas não foram levadas em consideração no nosso trabalho, mas elas estão apresentadas de forma informativa e mais para enriquecer mesmo a discussão. Nosso foco foi nas demonstrações financeiras. Bem, as demonstrações financeiras, elas são relatórios contábeis das empresas, no qual é possível apurar o fluxo de caixa, apurar os impostos, gerenciar lucros e prejuízos. Aqui temos as principais demonstrações financeiras. Para cada objetivo, sempre vai ter um demonstrativo específico. No balanço patrimonial, o balanço patrimonial ele é uma demonstração obrigatória aqui no Brasil, e o seu principal objetivo é verificar como está o patrimônio da empresa, analisando os ativos, o passivo e o patrimônio líquido, né, que acaba sendo a diferença entre os ativos e os passivos, né? Temos também a demonstração de resultado, e além dela ser também muito importante, ela também é uma obrigação para o fisco, é uma obrigação fiscal. E o principal objetivo da DRE é apresentar o resultado do exercício líquido, demonstrando o lucro ou prejuízo da empresa. Temos também o fluxo de caixa, que nada mais é do que uma análise das entradas e saídas do dinheiro de uma empresa. E também temos a DLPA, que ela apresenta as mudanças no patrimônio líquido de uma empresa. Ou seja, assim, ele compara entre um saldo anterior e final de acordo com o período analisado. E temos também as notas explicativas, que elas servem para complementar e esclarecer a situação patrimonial de uma empresa. Para o nosso estudo de caso, foi necessário somente o balanço patrimonial e a DRE. Extraímos informações que elas servem para a tomada de decisões com base nos dados financeiros. Aqui a gente tem o nosso estudo de caso, que a empresa ela não autorizou a publicação do seu nome no nosso trabalho, então a gente optou por um nome fictício, e o nome da nossa empresa é a Empresa Y. Ela é uma sociedade anônima do ramo alimentício, e ela tem sede lá em São Paulo, e atua em mais de 20 países. Vamos lá. Aqui a gente entra na seção de análise, e o objetivo da análise é demonstrar basicamente a situação econômico-financeira da empresa. Por isso a gente pegou o balanço patrimonial e a demonstração do resultado de exercício. Começaremos analisando com análise vertical e análise horizontal.
Na análise vertical, a gente faz uma espécie de benchmark, que é uma avaliação comparativa em relação à conta com o seu grupo. Esse benchmark, esse tipo de avaliação, ele serve para fazer uma comparação entre contas, grupos de contas, e também em relação a empresas do mesmo segmento, para que a empresa continue competitiva. Já na análise horizontal, a gente examina a evolução histórica da conta em relação aos seus períodos anteriores. Na tabela 1, a gente percebe que no total do ativo circulante houve um aumento de 39% em relação aos anos anteriores. Na conta caixa e investimentos de curto prazo, houve um aumento de 22%. Quando a gente vai olhar isso no ativo não circulante, a gente percebe que houve um aumento de 26% e também percebe na conta ágil que houve um aumento de 11%, mesmo a sua composição, a sua participação, sua análise vertical, tendo sido diminuída. Mesmo assim, houve um aumento no decorrer dos anos. Quando a gente olha isso no total do passivo circulante, a gente percebe que houve um aumento de 46%, como mostrado aí, e nas obrigações a pagar houve um aumento de 36%. Já no passivo não circulante, houve um aumento de 32% no decorrer dos anos. Quando a gente vai olhar isso no patrimônio líquido, houve apenas um aumento de 10% dos anos. E também é válido ressaltar que no ano de 2021, a composição do patrimônio líquido, ele era composto de 53% de ações ordinárias, que são ações que conferem direito a voto e participação nas decisões da companhia. Isso, no ano de 2019, era uma participação de 80%, ou seja, houve uma redução significativa. Já aqui na tabela 2, ela está um pouco pequena, mas dá para analisar aqui no lucro líquido que houve um aumento de 346%. É um lucro que, no ano de 2021, ele é muito relevante para a empresa e ele foi um dos principais para que essa empresa se tornasse exemplo no mercado. A fim de uma melhor compreensão, a gente pega alguns índices financeiros para poder, alguns indicadores econômicos financeiros para fazer uma melhor análise. Então, o que é que a gente faz? A gente pega índices de liquidez, que são índices que eles avaliam a capacidade financeira da empresa, indicadores de endividamento, que eles utilizam, basicamente, avaliam o grau e o nível de endividamento, quanto de recurso está comprometido e se ela consegue pagar as dívidas. Os índices de lucratividade e rentabilidade. Os de lucratividade, eles basicamente se referem ao resultado operacional da empresa, e os de rentabilidade sobre a continuidade e o retorno aos investidores. E os indicadores de atividade, basicamente, são os indicadores que eles medem a quantidade de dias que a empresa consegue converter vendas e dinheiro. Então, a gente começa aqui com a liquidez, com os índices de liquidez. A gente começa falando sobre a liquidez geral, que ela tem um intuito de buscar, basicamente, a capacidade da empresa de cumprir todas as suas obrigações, seja no curto, médio e longo prazo. A liquidez seca, ela basicamente é em relação ao curto prazo, só que ela leva em consideração o valor deduzido dos estoques. Já na liquidez corrente, ela leva todo o valor no curto prazo. Então, esses índices de liquidez, se a gente puder observar, todos eles, em relação de 2019 a 2021, eles apresentaram uma redução. Contudo, a empresa ainda apresenta uma boa liquidez. Então, não é algo que, isoladamente, possa ser bem significativo. E, mesmo assim, às vezes, a liquidez muito elevada não significa que a empresa tem uma situação econômica muito boa, pois, para que ela tenha solvência, ela consiga pagar suas obrigações, é preciso que a adequação do prazo de pagamento esteja adequado com o prazo de recebimento.
Quando falamos aqui de indicadores de endividamento, nós começamos com o indicador de endividamento geral, que ele basicamente diz que é o comprometimento do ativo em relação às suas despesas. Nós falamos também do indicador de composição do endividamento, que ele basicamente fala sobre a quantidade de despesas no curto prazo em relação à despesa total. Nós falamos sobre o grau de endividamento financeiro, que é o grau de despesas de terceiro em relação ao capital próprio da empresa. E nós também falamos sobre o indicador de cobertura de juros, que ele é um índice que fala sobre a capacidade da empresa de pagar seus juros. Nós percebemos que no índice de endividamento geral, ele houve um aumento até 2021, de 2, alguns porcentos aí, e a composição geral ele teve um aumento significativo. Ele passou de 55,86% para 74,21%. Significa que essa porcentagem está comprometida como curto prazo. Já no grau de endividamento financeiro, ele teve um aumento aí bem tênue, bem tranquilo, mas o índice de cobertura de juros significa que a empresa ela está com menos capacidade de pagar juros. Saiu em 2019 de 2,37 para 0,85 em 2021. Quando a gente fala sobre os índices de rentabilidade, a gente fala sobre a continuidade da empresa. Começamos a falar sobre o ROI, que é o retorno sobre investimento. Ele é a relação entre a quantidade de dinheiro ganho e a quantidade de dinheiro investido. Quando a gente fala sobre o retorno sobre o patrimônio líquido, é a quantidade de dinheiro ou a deficiência na geração de lucro a partir dos seus recursos próprios. Quando a gente fala sobre retorno sobre capital investido, ou ROIC, a gente fala sobre a quantidade de eficiência que consegue gerar em relação ao capital investido. E quando a gente fala sobre a margem líquida, é uma relação uma relação de resultado líquido, que ela faz uma relação entre o lucro líquido e a receita líquida. Isso lhe dá um nível de rentabilidade que a companhia consegue gerar. A gente percebe que aqui em 2019, a rentabilidade do patrimônio líquido era de 20,48, em 2020 caiu para 11,46, só que em 2021 essa empresa conseguiu recuperar para 46 e 43. Os outros índices, todos eles apresentaram um aumento. Inclusive, a margem líquida saiu de 2,97% em 2019 para 5,84%, um aumento muito significativo para a empresa. Quando a gente fala sobre índices financeiros, que são os índices de atividade, a gente vai falar sobre o prazo médio de rotação de estoque, que é o prazo, a quantidade de dias que a empresa tem para repor os seus estoques. O prazo médio de pagamento de compras é a quantidade de dias que a empresa tem, que ela paga o fornecedor. O prazo médio de recebimento de vendas é a quantidade de dias que a empresa consegue fazer a venda ou receber. O ciclo financeiro, ele é o tempo que a empresa necessita de capital para poder manter as suas atividades. Desculpe. E o giro do ativo é o indicador que apresenta a utilização do ativo em relação ao seu ativo. É um indicador que ele apresenta a eficiência do ativo, basicamente. Então, quanto maior, ele faz uma relação entre a receita líquida em relação ao total de ativos. Quanto maior esse índice, significa que a empresa é mais eficiente. Então, a gente pode perceber aqui que a empresa ela passou de 2019 o seu prazo médio de rotação de estoque para 102. E o seu ciclo financeiro de 115 para ela passou de 115 para 103. Desculpe, 103 para 115 dias, me desculpe. Isso pode ser devido à redução do processo produtivo ou ao período de fechamento de lojas e à utilização do estoque para a realização de vendas. O prazo médio de pagamento também foi reduzido. E o prazo médio de recebimento de vendas ela aumentou consideravelmente.
Isso é percebido no giro do ativo, que cai de 1,21% no ano de 2019 para 1,20%. Já quando a gente vai olhar a margem EBITDA, ela mostra a capacidade operacional de caixa, ou seja, a aptidão que a empresa tem em gerir seus recursos e atividades operacionais. Essa margem EBITDA, ela é utilizada também para fazer comparações de empresas de segmentos que estão em países diferentes, porque ela não leva em consideração impostos, amortização e depreciação, porque os impostos são relacionados a um país somente. Então, quando você quer se comparar a empresas de outros países que recebem uma tributação diferente, você pode utilizar a margem EBITDA e o EBITDA para fazer essa comparação. Então, relacionando todos esses índices, percebe que no ano de 2021 a empresa Y ela conseguiu se inserir nas companhias mais sólidas e respeitadas em todo o mundo. Ela apresentou índices recordes, operacionais recordes, como uma receita de 350,7 bilhões, um EBITDA de 45,7 bilhões e um lucro líquido de 20,5 bilhões. Esses resultados, eles mostram que a empresa ela trilha um caminho com a disciplina financeira e ela tem o intuito de avançar geograficamente de maneira global. Dessa forma, percebe-se que a análise das demonstrações contábeis, ela permite ter uma visão mais ampliada da situação econômica financeira da empresa. Também percebendo que ela, por si só, ela auxilia na tomada de decisão. É claro que na tomada de decisão, o gestor ele vai ter informações qualitativas e informações quantitativas também. Mas a informação quantitativa ela é essencial para que haja o atingimento das metas e para que consolide na execução do objetivo da empresa. Por hoje é só, pessoal. E aqui estão as referências. Pronto, ok? Ok. Alex e Jaina, parabéns pela exposição ao tema. Eu sempre comento e comentei também na última banca que a gente fez, inclusive a banca da HBL que está nos ouvindo, que essa proposta de análise das demonstrações de demonstrações contábeis para um TCC é uma das melhores opções para o acadêmico, porque é algo que é familiar à produção de conteúdo dentro do curso de Ciências Contábeis e a gente consegue também desenvolver conteúdo científico porque a gente tem uma metodologia para fazer esse tipo de análise. Então, uma das melhores alternativas para se fazer TCC é dentro da execução da análise das demonstrações contábeis financeiras, né? Então, parabéns pela execução, já de imediato, mas aí o nosso examinador presente aqui é o professor Cledson, e eu vou dar a oportunidade para que ele faça a contribuição ao trabalho de vocês. Professor Cledson, por favor. Boa tarde, pessoal. Fazer minhas as palavras do professor Francis, parabenizar vocês pelo trabalho. Realmente é um momento um pouco tenso, né, dessa relação acadêmica, esse último ponto, esse último momento mesmo que vocês passam, né, na academia, com o objetivo de colocar em prática todo o conhecimento adquirido, com todas as interrogações que se transformaram em exclamações, mas é um momento muito prazeroso também, né? Prazeroso também para a gente que está tendo essa oportunidade de avaliar o trabalho de vocês. Então, eu vou ser bem direto, bem específico mesmo, né? Para que a gente possa evoluir. Veja só, eu gostei bastante do trabalho de vocês, achei, como o professor Francis falou, né? Estudos de caso, elementos, né? O olhar para dentro das organizações, ele ainda a base de dados mais barata no custo-benefício
e mais específica, né, que o empresário, que o empreendedor, que o contador, o administrador, o economista podem optar, né? Então, é interessante esse olhar para dentro, é interessante verificar cases, né, tanto de sucesso como também as cases de fracasso, né, para que a gente possa não se perder um pouquinho dentro da gestão. Bom, sobre essa situação do nome da empresa, né, da empresa em si, do estudo de caso, vocês referenciaram como empresa Y, achei bem interessante isso, né, que realmente não expor, algumas empresas não permitem, né, ou não gostam. Só que na contracapa do trabalho está o nome da empresa, está Nutriplant, né? Não sei se foi... Então, isso aí foi uma primeira versão que a gente havia enviado ao Francis, só que a empresa ainda nem é Nutriplant, e a gente tinha colocado ali só para fazer tipo como forma exemplar. Tá. A gente fez a edição, corrigiu como empresa Y e enviou ainda mais 2 outras versões ao Francis. Acredito que não tenha dado tempo dele enviar e tal, mas a gente fez as correções. Tá, enfim, bom, perfeito. Então, só para chamar a atenção para esse detalhe. No geral, o trabalho de vocês foi muito bem construído, né? Exploraram bastante as definições, a literatura, né, que é farta nesse sentido. Também utilizaram citações e trabalhos e livros atuais, o que é bem interessante. Alguma ou outra citação de trabalhos mais seminais, ali de 2007 e tal, mas o que não tira em nada. É sempre interessante utilizar citações um pouco mais recentes, mesmo que em trabalhos seminais, em trabalhos mais antigos, em clássicos, mas citar o clássico junto com um trabalho posterior é sempre bem interessante, mas ficou muito bem organizado. Vocês fizeram isso em basicamente todo o trabalho. No ponto de vista da teoria, da fundamentação teórica, também gostei bastante. Fizeram uma grande, né, inclusive, fundamentação teórica, né? Me preocupa um pouco em relação a tamanhos para posterior publicação, né? Se vocês pensam em realizar alguma publicação desse trabalho, vocês vão precisar dar uma enxugada, né? Vão precisar ser mais sintéticos nas definições, nas teorias, né? Mas isso aí é mais para frente, é um pensamento mais para frente. Mas é interessante que vocês pensem um pouco sobre isso também, tá? Mas ficou muito, muito bem explicado mesmo, né? Dentro do ponto de vista das citações e da estrutura do trabalho, foi bem autoexplicativo. Era o que eu dizia nas outras bancas, né? A gente tem que imaginar que o nosso trabalho vai ser lido pela comunidade, então ele precisa ser um trabalho fácil, um trabalho que as pessoas consigam, contadores ou não, administradores ou não, que as pessoas consigam ler e poder trazer, entender, né, de fato o que estão lendo, né? E o trabalho de vocês está realmente muito bem explicado, muito bem colocado. Eu só senti falta de um capítulo direcionado para a metodologia, tá? Para entender de fato como que vocês tiveram esse acesso, qual foi a rotina de análise que vocês tiveram dessa empresa e dos documentos que vocês analisaram. No capítulo 5, que foi quando vocês se destinaram diretamente ao estudo de caso, vocês colocaram na cabeça do tópico o estudo de caso e já iniciaram com o 5.1 falando um pouco da empresa Y, né? Eu teria colocado ali um parágrafo explicando, né, fundamentando o estudo de caso, fundamentando a parte da pesquisa, documental, dados primários, secundários. É interessante, sabe, você pecar nesse sentido pelo excesso, né? O excesso de maneira sintética, né, claro, para não contradizer o que eu acabei de passar. Mas é interessante que você descreva os passos, né, da pesquisa, até para que essa pesquisa possa ser replicada, né? Imagine que outros pesquisadores também vão ter acesso à sua pesquisa, então eles podem querer replicar, e no processo de replicação é interessante entender qual caminho tu trilhou, né? Então, eu deixo essa observação também.
Tá? No geral, foi tudo muito bem posto, né? Tudo muito bem colocado. É interessante que vocês façam uma revisão ortográfica final, né, antes do processo de impressão, né, para que vocês possam depositar na biblioteca, verificar também, revisar as normas ABNT também, que sempre são bem interessantes, né, nesse sentido, você sempre fazer, né, porque sempre tem algum detalhezinho que você precisa trazer de volta para o escopo e etc e tal, né, do ponto de vista até de tabulação, alinhamento, né, eu detectei alguns problemas nesse sentido, né, de espaçamento, alinhamento, algumas páginas estão um pouco até desconfiguradas, exemplo aqui da página 37, né, que abre a conclusão, né, a conclusão está bem mais abaixo do que o normal. Então, essa análise é interessante que vocês façam ao final, mas basicamente o objetivo foi atingido, né? Eu vejo que, por ser um trabalho muito organizado, né, convida, de fato, o leitor a fazer, de fato, o consumo desse conteúdo, né, porque ele não deixa nenhuma variável, né, nenhuma definição fora. Ele explica cada detalhe e isso é muito interessante. Eu sempre penso nisso, né? Se eu não tivesse nenhum tipo de conhecimento mais profundo, eu conseguiria ler o trabalho e entender ele, de fato, para que eu possa, por exemplo, replicar alguma prática do trabalho ou pegar algum know-how de resultado e aplicar na minha empresa, porque essa é a função, de fato, social do trabalho. Mas, no mais, é basicamente isso. Tá? Parabenizo vocês e deixo o meu abraço e as minhas felicitações. Trabalho realmente de muito boa qualidade. Obrigado, professor. Pois bem, mais uma vez, parabenizo a dupla. A nossa avaliação e fechamento de nota a gente vai fazer ao final do processo aqui da videoconferência, porque a gente vai seguir ouvindo e vendo a apresentação da Vanessa, né, que é o trabalho seguinte. Então, Alex e Jaina, na conclusão da defesa da Vanessa, a gente vai entrar aqui em reunião e vai atribuir a nota aos dois trabalhos. Tá? Mas aí a gente continua nosso processo aqui. Vanessa, boa tarde inicialmente. Você vai espelhar a sua defesa ou quer que eu faça aqui? Deixa eu fazer. Um minuto. Estão vendo? Ainda não, mas vai abrir. Agora sim. Pronto. Deixa eu fazer só uma abertura aqui. Eu vou fazer um print inicial. Cledson. Olhando. Deixa eu colocar aqui no WhatsApp. Para ver se ficou. Registrou. A gente vai agora ter a oportunidade de ver e ouvir a apresentação da discente Vanessa de Farias Araújo, que vai nos trazer, como trabalho de conclusão de curso, uma pesquisa por título Análise Econômica Financeira de uma Cooperativa de Crédito. Então, dentro da mesma linha de metodológica de produção científica, a Vanessa ela escolhe fazer uma análise de demonstrativos financeiros e contábeis e o produto dessa análise como trabalho de conclusão de curso. Vanessa, sucesso na apresentação, da mesma forma que eu abri falando ao Alex e à Jaina, é um momento em que a gente está, sim, fazendo um exame do teu trabalho, mas, de todo modo, é um período que a gente está fechando um processo, né? A gente está fechando um momento que é o momento da graduação que vocês estão finalizando. Então, inicialmente, e finalizando minha fala, inicialmente eu quero colocar aqui a satisfação que eu tenho de estar participando desse momento com vocês e desejo sucesso na apresentação. Na sequência, a gente ouvirá
o nosso convidado, que é o professor Cledson, a respeito do exame do trabalho que ele fez, tá? Ok. Bom, boa tarde. Como o professor Francis já falou, o título do trabalho é uma análise econômica financeira de uma cooperativa de crédito. Bom, as cooperativas surgiram na Inglaterra após um grande problema econômico que tiveram na época, e ela surgiu como uma opção aos problemas que estavam surgindo ali junto com o capitalismo. Existem vários tipos de cooperativa, como educacional, habitacional, e as cooperativas de crédito, elas têm como objetivo prestar serviços financeiros aos seus associados a uma taxa de juros bem menor do que a praticada pelo mercado. Apesar de haver algumas diferenças entre as cooperativas e as demais empresas, todas elas necessitam de controles, instrumentos de controle para melhor tomar suas decisões. Então, a pergunta que a gente faz nesse trabalho é: qual foi o desempenho econômico-financeiro da cooperativa de crédito Cicobi Leste nos anos de 2019 a 2021, de acordo com a análise de índices realizada através de demonstrações contábeis do período. O objetivo do trabalho será analisar a situação econômica financeira dessa cooperativa nesses anos que foi mencionado, por meio de indicadores financeiros e análise horizontal e vertical, utilizando para isso o balanço patrimonial e as demonstrações de sobras ou perdas. Com objetivos específicos, fazer uma revisão bibliográfica sobre os principais conceitos abordados, fazer uma retrospectiva histórica sobre o cooperativismo de crédito, analisar os demonstrativos contábeis da empresa em questão e verificar qual foi a evolução da cooperativa através de análise dos índices econômicos e financeiros. De acordo com o GIL, o procedimento de pesquisa ocorre de maneira racional e organizada e tem por finalidade responder problemas propostos pelo estudo. Portanto, toda pesquisa se inicia por uma pergunta, uma dúvida sobre a qual se deseja alcançar. Neste sentido, o nosso trabalho ele é qualitativo e quantitativo. Qualitativo porque ele não se preocupa com as conclusões numéricas, e quantitativo porque tem seus resultados percebidos através dos números. Se constitui uma pesquisa exploratória e descritiva, cujos procedimentos serão uma pesquisa bibliográfica e um estudo de caso. Esse trabalho está dividido em 4 capítulos. No primeiro, ele traz os objetivos gerais, objetivos específicos, como está dividido a estrutura do trabalho. O segundo é a fundamentação teórica. O terceiro é a análise dos resultados. E o quarto, a conclusão da pesquisa. Cooperativas de crédito é uma instituição organizada sob a forma de sociedade cooperativa, mantida pelos próprios cooperados, exercendo ao mesmo tempo a função de donos e usuários. As cooperativas fazem parte do sistema financeiro nacional, assim como os demais bancos, como os bancos múltiplos ou os bancos privados. E o sistema financeiro nacional se reporta ao Banco Central, que é responsável por fiscalizá-las. Aqui nós temos a estrutura do Sistema Financeiro Nacional, onde acima nós temos os órgãos normativos que criam as normas, abaixo os supervisores e abaixo deles os operadores, que estão as cooperativas, os bancos, as fintechs, todas as instituições ligadas à área financeira. Existe diferença entre as empresas cooperativas e as empresas não cooperativas, mas a principal delas, aqui talvez a mais importante, é que a cooperativa tem como objetivo principal a prestação de serviços, enquanto que a empresa não cooperativa tem como objetivo o lucro. Uma outra observação é que na cooperativa o retorno é proporcional às operações. Se você é um cliente que tem X cota, quando apurar o resultado no final do ano, você vai receber proporcional àquela cota. Já nas empresas não cooperativas, o dividendo é proporcional ao valor das suas ações. Não há diferença quando se trata de estrutura de balanço patrimonial entre empresas não cooperativas e empresas cooperativas. As empresas não cooperativas são regidas também pelas normas brasileiras de contabilidade e, portanto, o balanço patrimonial é igual ao das demais empresas. De um lado, os bens e direitos no ativo, do outro lado, as obrigações com passivo e patrimônio líquido.
Como o objetivo do trabalho é fazer uma análise econômica financeira, ela será feita através de análise horizontal, vertical e índices econômicos. A análise financeira, ela identifica a capacidade das empresas em honrar suas dívidas. A econômica tem por finalidade de verificar qual foi o resultado obtido, né, pela empresa no período analisado, se deu lucro, se deu prejuízo, e no caso das cooperativas, como não tem um objetivo de lucro, o que se fala é em sobras ou perdas, e índices econômicos e financeiros, que é a relação entre as contas ou grupos de contas nas demonstrações contábeis. Eu escolhi alguns índices entre os vários índices que existem para poder estar fazendo essa análise da cooperativa. Então, alguns de liquidez, alguns de rentabilidade, alguns de alavancagem. O de relação de empréstimo-depósito, ele tem por objetivo saber quanto foi emprestado para cada real que foi captado. O de participação de empréstimos, por exemplo, é o percentual do ativo aplicado em operações de crédito. A margem líquida avalia o resultado da intermediação financeira. Então, todos esses índices que estão muito ligados à área financeira, no conjunto, dão informações que são muito importantes para a análise de resultado e tomada de decisão. Como análise horizontal, a gente procura identificar as tendências das contas analisadas a partir de uma série histórica, normalmente 3 anos. Isso quer dizer que a gente pega um valor de um grupo de conta e analisa ela com relação aos anos posteriores. Já na análise vertical, a gente vai pegar aquele grupo de contas e vai verificar a participação que aquela conta tem em relação ao total. Se for uma conta de caixa, equivalente de caixa, qual a participação daquela conta com relação ao ativo, por exemplo. A cooperativa que eu escolhi para poder fazer essa análise é o Sicoob. O Sicoob é uma cooperativa de crédito mútuo e ele é formado por alguns postos de atendimento de Alagoas, Sergipe e Bahia. Então, toda vez que você pensar no Sicoob, não pense que é o Sicoob de Arapiraca ou o Sicoob de Maceió. É a reunião desses postos de atendimento dos 3 estados que formam o Sicoob Leste. Como a gente pode observar no balanço patrimonial, o ativo tem um aumento considerável de 51,66% para 77% de 2019 a 2020. A conta de relações interfinanceiras, que são os recursos captados pela cooperativa, apresentou um crescimento em 2020 passando dos 100%. As operações de crédito chegou a representar mais de 50% do total do ativo, e as operações de crédito são os empréstimos que a cooperativa faz, então elas representaram mais de 50% do total do ativo no período analisado. O passivo apresentou um crescimento que foi financiado pelo capital de terceiros. A conta de mais instrumentos financeiros, mesmo tendo apresentado um aumento de mais de 800%, é importante observar que ela corresponde a uma porcentagem muito pequena se comparada com o passivo, menos de 1%. Então, por mais que ela tenha aumentado muito, é importante observar quanto que aquela conta representa no todo. O patrimônio líquido é constituído pelo capital social, reservas ou sobras e perdas acumuladas, apresentou 60% do patrimônio total. Como foi dito, a cooperativa ela não tem objetivo lucro, portanto, ao final do exercício social, o que ela tem é uma sobra ou perda, e quando a gente analisa as demonstrações de sobras ou perdas do Sicoob, a gente observa que em 2019, de 2019 para 2020, teve um crescimento de 2%, né, se for fazer a diferença, mas que em 2021, ele decresceu com relação tanto ao ano anterior, 2020, quanto a 2019, e uma justificativa para esse evento pode ser o aumento dos dispêndios com as intermediações financeiras. Por mais que ele tenha tido muito lucro, acabou tendo muita despesa com a intermediação, o que reduziu as sobras, né? Não o lucro, as sobras. Aqui está a memória de cálculo, que foi utilizada para fazer a análise dos índices anteriormente falado. E aqui está o resultado. O índice de liquidez imediata
e o de encaixe voluntário apresentam valores abaixo do que é considerado normal. E quanto é considerado normal? O valor normal considerado é 1. Então, está um pouco abaixo, tanto nos anos de 2020 e 2021, a gente percebe que ele diminuiu bastante. 2020 diminuiu a liquidez imediata e depois voltou a aumentar, mas comparado com 2019, ainda está muito abaixo. Essa informação, esse índice nos diz que caso todos os cooperados resolvessem fazer saques ao mesmo tempo, a cooperativa encontraria um pouco de dificuldade em atender essa demanda. O índice de relação empréstimos nos diz que para cada R$1 captado foram emprestados R$1,13,84 e R$1,02 durante o período analisado. As porcentagens do índice de participação de empréstimo nos indica quanto de ativo total se encontra aplicado nas operações de empréstimos nos 3 anos correspondente a mais, e nos 3 anos corresponde a mais de 50%. O custo médio a análise do custo médio de captação informa que quanto menor, melhor. Então, a gente está vendo aí valores bem pequenos, então os valores encontrados mostram que é satisfatório o custo médio de captação do banco. Já o retorno das operações tem que ser observado quanto maior, melhor. Então, assim, está um pouco maior que o custo médio de captação, não está maior que 1, mas ainda assim são valores considerados ok. A análise de índice de margem líquida demonstra a participação da principal receita da instituição no resultado final. As porcentagens obtidas correspondem ao que sobrou em forma de sobra líquida. Então, em 2020, o resultado foi muito superior, tanto a 2019 quanto a 2021. O retorno sobre o PL tem que ser observado sobre a perspectiva de quanto maior, melhor. Ele indica que para cada R$100 de recursos próprios investidos na cooperativa, os cooperados tiveram esses retornos apresentados, de 6%, 14% e 9%. O índice de rentabilidade dos ativos mostra valores em crescimento, indica que o ativo total investido tem aumentado ao longo dos anos. A análise como um todo mostra que, apesar de ter aumentado os custos com captação, ainda assim a empresa se mantém eficiente. Houve um aumento das suas operações de crédito, por outro lado, os riscos associados a esses créditos também aumentaram. Por isso que a gente observou lá que as sobras no ano está 3 milhões, no outro ano aumentou, no outro ano voltou a diminuir. Como sugestão para os próximos trabalhos, eu recomendaria realizar estudos no sentido de avaliar os benefícios trazidos à comunidade, porque, querendo ou não, o Cicobi, ele está inserido na comunidade, né, traz benefícios para a comunidade, então avaliar esses benefícios seria interessante. Observar as estratégias de mercado adotadas pela cooperativa para também fazer um comparativo com os resultados obtidos, para saber se o que ela está querendo, se o resultado que ela está tendo está de acordo com aquilo que ela planejou lá no começo do ano, e quais são os usuários que mais se beneficiam com a cooperativa no lugar onde ela está inserida. É isso. Muito obrigada, professor Francis. Muito bem, Vanessa. Parabéns pela exposição. Parabéns pelo desempenho acadêmico também. Vanessa foi uma aluna, assim como a Alex e a Jaina também. A Vanessa ela é um pouco mais anterior a eles dois, mas foi uma aluna de excelência, né, com desempenho excelente durante o percurso acadêmico e deu essa travada durante o TCC, né, Vanessa? Quem me conhece sabe que eu não sou muito fã de apresentações, né, mas está aí. De qualquer forma, obrigada, professor Clédio, professor Francis. Mas excelente, a sua apresentação, sua oratória também é muito boa, muito clara e fluida também. E aí é isso que eu ia concluir falando que isso está começando a ser comum dentro da formação do aluno dentro da UNEAL, dar essa pausa durante o TCC, que não é algo interessante, mas tem que ser estudado. Né? Alunos como os que estão aqui presentes hoje, Vanessa, Alex, Jaina e a Gabriele, alunos com êxito no desempenho acadêmico, assíduo durante todo o percurso, e no momento do TCC pausam, né? Param
e aí somente nos finais dos tempos de conclusão e de integralização do curso é que buscam a conclusão, mas eu deixo aqui registrado que todos que aqui estão foram alunos com alto desempenho, né? Então, é isso. Professor Cledson, por favor, sua contribuição. Bom, muito bem, parabéns, Vanessa. Muito boa apresentação, muito bem colocada em todos os aspectos, realmente gostei bastante, e um tema que eu me sinto até à vontade, porque durante o período de graduação, eu também fiz pesquisas dentro do cooperativismo, claro, sob o viés mais da administração, só que também a gente acabava sendo apresentados a alguns nichos multidisciplinares, né? Então, eu me sinto bem à vontade para falar sobre cooperativismo e para, quando eu escuto e vejo, né, e leio um trabalho como esse, eu fico muito motivado e até com um certo saudosismo, né, de falar de cooperativismo, que realmente é um tema muito denso, né, principalmente sobre o viés da contabilidade. Uma das coisas que nós víamos muito nos estudos que eu fiz, eu tive a oportunidade de visitar a cooperativa Pindorama, fui até João Pessoa, na Paraíba, visitar uma cooperativa que foi formada pelos estudantes da Universidade Federal. Então, assim, tive algumas oportunidades bem valiosas de ver algumas operações dentro do cooperativismo, e um dos gargalos que eu vi, né, nos estudos é exatamente essa parte contábil, né, até replicando um comentário que eu ouvi na Paraíba, que faltam, né, contadores especializados na contabilidade cooperativista, né, e diretamente focado ao cooperativismo, e que é uma saída, como você brilhantemente colocou no início da tua apresentação, é uma opção ao capitalismo, não deixa de ser, né, não deixa de ter alguns princípios capitalistas, mas tenta, através dos seus princípios cooperativistas, falar um pouco sobre um pouco do objetivo geral da comunidade. Ele tem esse apego, né, esses links muito bem estabelecidos. Então, eu fico muito feliz de ver um trabalho como esse, né? E aí, já falando um pouco do trabalho agora, um trabalho altamente organizado, né? Isso aí é muito positivo, né? Em qualquer trabalho acadêmico, né? A organização das ideias, a distribuição das colaborações que você faz no teu trabalho está muito bem escrito, muito bem colocado. Isso é um ponto muito positivo. Também é um trabalho longo, né? Um trabalho um pouco extenso, e aí deixando também a minha observação, como eu fiz anteriormente, de caso você precise publicar esse trabalho, você vai ter que dar uma enxugada, né? Um trabalho que é passível de você pensar sobre isso, né? Porque ficou muito bem escrito, muito bem colocado. Gostei também, né, de quando você estrutura na sua página 16, né, quando você mostra para o seu leitor, você tem o cuidado de falar para ele, olha, o trabalho vai ser dividido da seguinte forma. Então você disponibiliza esse conteúdo de uma maneira bem normativa para ele. Isso também me agrada bastante. Na fundamentação, no seu capítulo 2, você faz uma fundamentação teórica falando sobre cooperativismo no Brasil, tá? Gostei também bastante do teu texto. Eu só senti falta dos princípios do cooperativismo. É comum colocar todos os princípios e tal. Senti falta um pouco, mas não tira em nada a tua contribuição, né? Foi muito bem colocado, até porque você no teu 2.1 você já entra, né, no teu escopo principal, que é falando de cooperativas de crédito, né? É um dos primeiros trabalhos sobre cooperativismo que meio que não conta a história de Rochdale, lá, a história inglesa, clássica do cooperativismo. Isso aí é bem interessante. A gente costuma sempre ver bastante. Não ver também foi interessante, né? Acho que mostra um pouco da disseminação já do cooperativismo no mundo.
Bom, do ponto de vista mais técnico, eu não tenho muito a te acrescentar, eu achei realmente muito bem escrito, muito bem organizado o trabalho. Tuas citações também, às vezes, vão dar uma mergulhada nos clássicos, ora volta para os trabalhos mais recentes ali, né? Mas seria interessante que você, numa revisão, num momento número 2, em que você pense numa publicação, que você revise essas citações, talvez você tenha novos trabalhos que vão elencar novas contribuições, e aí você consegue dar um upgrade no teu trabalho, nas citações, nas definições, isso soa legal, né? Isso mostra que você está atualizando o teu trabalho, isso mostra que você está tendo essa preocupação de trazer sempre um conteúdo atualizado para o teu leitor, né? Você explica, né, todos os procedimentos que você fez, isso aí é muito positivo, é altamente replicável o teu trabalho, você fala com muito conhecimento de causa, você queria saber se você trabalha numa cooperativa. Não estou te escutando. Não, trabalhei muitos anos no financeiro e a gente tinha muito contato com cooperativa, era um dos nossos bancos, então acabou me gerando essa curiosidade de saber, mas nunca trabalhei, não. Estagiei em banco há muitos anos atrás. Sim, mas parabéns, então, porque desperta essa dúvida a gente, né? Você fala com uma propriedade muito boa, assim, como se fosse uma coisa muito normal, assim, no teu dia a dia. Então, obrigada. Basicamente, você vem um pouco no teu capítulo 3 falando sobre a evolução histórica, né? Acho interessante você situar, mostrar onde está falando, né? Qual que é o ambiente que você está colocando. Isso para replicação é fundamental, tá? Para que você possa fazer com que o outro pesquisador, né? O pesquisador subsequente, ele possa entender o quanto das tuas variáveis são variáveis de ambiente. Então, isso é legal para quando for feito algum tipo de replicação da pesquisa, e aí você expõe tudo em tabelas, e tabelas não são, as tabelas que você colocou não são maçantes, são tabelas, por mais que sejam informações financeiras, elas não são tabelas maçantes, são tabelas bem diretas, bem objetivas, né? Gostei bastante também da sua estrutura de capítulos, acho sempre muito interessante você criar essas pequenas entregas, né, de capítulos para que o leitor possa se sentir confortável dentro do processo, e aí você traz no teu último capítulo a conclusão, trazendo de fato as respostas, né, para os objetivos que você colocou, respondendo a tua pergunta de pesquisa e deixando, né, criando aquele movimento cíclico da pesquisa, como você fez também na tua apresentação, falando que existem outros nichos de pesquisa que podem ser aplicados, que podem ser utilizados com os nossos pesquisadores. Basicamente, parabenizar bastante. Obrigada. Apresentou muito bem, né? Apesar que você falou que a hora não é o foco, não foi o objetivo de hoje, né? Isso é realmente muito bem apresentado, com muita segurança e muito conhecimento. É por aí que você precisa dar continuidade, né? Sempre com muita propriedade nos trabalhos, tudo nas apresentações que você faz. Então, desejo sucesso e parabenizo novamente. Obrigada. Pronto, é isso. Parabéns, Vanessa, parabéns, Alex, parabéns, Jaina. Estou me repetindo, mas é exatamente a satisfação em estar participando desse processo com vocês, né? Um processo de finalização, de momento e início de planejamento de carreira também, né? Pós-conclusão do curso. Eu vou pedir licença a todos que estão aqui, Vanessa, Alex, Jaina e Gabriele, né? Daqui a uns 10 minutinhos eu sinalizo lá, porque a gente vai fazer a avaliação de vocês e a gente retorna para fazer a leitura da ata. Certo? Okay. Aí pode sair Vanessa, Alex, Jaime. Pode sair, né? Pode. Pronto, Cledson. Obrigado pela colaboração mais uma vez, tá?
Que é isso, professor, satisfação. E aí são 2 trabalhos que a gente vai fazer a avaliação, sua nota vai valer por 2, Tá? e a gente faz a média por 3, que aí eu vou também atribuir nota. Tá bom. Em cima, primeiro do trabalho do Alex Vilela e da Jaina. Professor, eu pensei, são 2 ótimos trabalhos, né? Essa é a grande verdade. Eu pensei em 9,5. Tá? Eu faria aqueles descontos de alguma organização do trabalho deles, alguma coisa que eu destaquei lá, a BNT, né? Eles falaram numa outra versão que enviaram. Eles mandaram várias versões, aí como eles mesmos estavam com pressa, eu não quis nem ficar enviando para você. Tá bom. Não, então, assim, eu pensei em 9,5. E para o segundo trabalho? Não, o segundo é 10. Gostei bastante do segundo, muito bem explicado, muito bem organizado, e falou com muita propriedade, professor. Por isso que eu perguntei se ela já trabalhava, porque foi muita propriedade, ela falou, como se fosse uma coisa muito rotineira para ela. Não, é porque ela é bem eloquente mesmo. Ela em si, ela é eloquente, né? Ela tem essa capacidade de se expressar muito bem. A Vanessa é ótima. Ô, Cledson, deixa eu lhe propor, não sei se é ético fazer isso, mas deixa eu lhe propor deixar 9,5 os 2. Certo, tudo bem. Pode ser? Pode, sem problema nenhum, professor. Porque já tem um tempo que eu estou fugindo do 10 para TCC. É mesmo? Não por desmérito, mas é porque acaba que os alunos da sequência, eles acabam tomando como base isso e acaba levando um parâmetro que às vezes nem existe, né? Sim. Que a nota, né, tem que ter um desconto de fato, claro, né? Claro. Eu atribuí o 10 para ela só para justificar. Não, mas não estou criticando, não. Sim, Eu na sua posição daria um 10 também, mas aí eu não estou na sua posição, estou na posição de orientador. Tá bom. Mas que realmente eu achei que está bem completo, bem organizado e bem direto mesmo. E junto com a apresentação, talvez o que ela supriu na apresentação meio que fechou algum tipo de ajuste ortográfico que fosse o caso, mas eu acato sem problemas. Pronto, então, obrigado. Deixa eu ver aqui para espelhar a ata. Eu vou colocar 9,5 para os 2, tá certo? Bom, professor, sem problemas. Deixa eu abrir aqui o outro. Como eu já tenho a tua assinatura, eu já deixei, tá, Cleto? Perfeito. Eu vou chamar os meninos para entrarem e vou compartilhar aqui a tela. Tá bom.
Alex e Vanessa. Já estão os dois trabalhos aqui, eu vou iniciar fazendo a leitura da ata. Ok, professor. Ata de registro da apresentação do trabalho de conclusão de curso, TCC, à banca examinadora do curso de Ciências Contábeis. Ao dia 20 do mês de abril de 2023, foi instalada a banca examinadora do trabalho de conclusão de curso, TCC, por videoconferência, às 14 horas e 12 minutos, a que submeteu os graduandos Alexanderson Alexandre Vilela Santos e Maria Jaina Pereira, tendo como título do trabalho Análise das demonstrações financeiras como ferramenta de gestão, estudo de caso na empresa Y, como requisito para a integralização curricular e a obtenção do diploma de graduação de bacharel em Ciências Contábeis, após, claro, a colação de grau, tendo como banca examinadora o professor Francis Cleiton Balbino da Silva, que é o presidente orientador, o professor Cleiton Santos Silva, segundo membro examinador, e o professor Rui Barbosa de Amorim, o primeiro examinador. Analisada a apresentação do trabalho pelos membros da banca, foi atribuída uma nota 9,5, o que resultou a aprovação do trabalho. E por constar, eu, professor Francis Cleiton Balbino, presidente orientador, lavrei a presente ata, que será assinada por mim e pelos membros da banca examinadora. Então, como a gente já visualizava, Alex e Jaina, né, não teria como não aprovar o trabalho de vocês, então trabalho aprovado, um trabalho aprovado com êxito, desconto somente de meio ponto, 5 décimos, foram considerações bem pontuais, mas aí acaba levando esse desconto de 5 décimos, mas com bastante louvor diante a apresentação e a entrega que vocês fizeram. A partir de agora, fazer a impressão do trabalho e na biblioteca do campus, pegar a instrução com a bibliotecária e depositar essa impressão, né? Então, entregar a impressão à biblioteca do campus. Aí eu não tenho como orientar vocês quais são os requisitos que a biblioteca exige de apresentação desse documento, desse trabalho impresso. Então, é necessário que vocês conversem com a bibliotecária ou com o assistente que esteja lá para saber qual é a cor da capa, a cor da letra da capa, e aí façam essa entrega, vocês receberão a certidão, e com essa certidão vocês poderão solicitar a colação de grau. Tá ok? Então, mais uma vez, obrigado, Jaina, obrigado, Alex, pela oportunidade. A documentação de vocês essa data será encaminhada à Secretaria do Campus ao término dessa videoconferência, e eu entregarei a vocês também a folha de aprovação, já para vocês colocarem na impressão. Tá ok? Ok, professor. Obrigado, viu? Obrigada, professor. Nós que agradecemos. Eu vou agora para a apresentação da ata da Vanessa. Deixa eu mudar aqui a tela. Então, da mesma forma, Vanessa, ao dia 20 do mês de abril de 2023, foi instalada a banca examinadora do trabalho de conclusão de curso por videoconferência, às 14 horas e 50 minutos, a que submeteu a graduanda Vanessa de Farias Araújo, tendo como título do trabalho Análise Econômica Financeira de uma Cooperativa de Crédito, como requisito para a integralização curricular e a obtenção do diploma de graduação de bacharel em Ciências Contábeis após, claro, a colação de grau. Tendo como banca examinadora o professor Francis Cleiton Balbino, que é o presidente orientador, e o professor Cleiton Santos Silva, segundo examinador,
examinador externo, e o professor Rui Barbosa de Amorim, o primeiro membro examinador. Analisada a apresentação do trabalho pelos membros da banca, foi atribuída também uma nota 9,5, o que resultou a aprovação do trabalho, e para constar, eu, professor Francis Clayton Balbino, presidente e orientador, lavrei a presente ata, que será assinada por mim e pelos membros da banca examinadora. Repetindo, né, o que eu falei para o Alex e a Jaina, parabéns, Vanessa, foi um desconto de meio ponto, de 5 décimos, mas a título só de pontuação mesmo, de avaliação, são trabalhos louváveis, né, a nível acadêmico, porque a gente entende que esse processo de conclusão de curso é um processo que o aluno quer concluir, quer terminar da forma mais rápida possível, mas vocês entregam um trabalho exemplar. Então, parabéns pelo desempenho mais uma vez, eu parabenizo o desempenho de vocês, e aí coloco à disposição o serviço da Universidade Estadual de Alagoas a vocês pós-conclusão do curso, né? A gente vai estar no mesmo lugar, presente nas mesmas instalações e abertos a visitas e contribuições que vocês possam dar. Obrigada. Parabéns a todos. Obrigado, professor Cledson, pela contribuição. Algo a falar mais, Vanessa? Não, só agradecer. Muito obrigada pela paciência. Tudo bem. Desses 50 anos para fazer esse TCC. Mas acontece nas melhores famílias, né? Nas melhores e piores. Pessoal, Vanessa, você pegou as instruções que eu dei, né, sobre a impressão do trabalho. Eu vou entregar a vocês a folha de aprovação, que é o que vai ficar, que é o que faltaria para fazer a impressão do trabalho, né? Então, não vai faltar mais nada, façam a impressão, peguem a instrução lá na biblioteca, qual é a cor da capa e qual é a cor da letra, e depositem e solicitem a colação de grau de vocês. Ok, muito obrigada. Tchau. Tchau, pessoal. Obrigado. Boa tarde, tá? Muito obrigada, tá, professor Francis e professor Cleiton, tá? Sucesso a todos. Gratidão mesmo. Obrigado a todos aí. Um abraço. Até mais. Sucesso. Tchau. Até mais.